Olá, olha, nas últimas semanas aconteceu uma coisa fundamental no mercado brasileiro. Pode até não parecer um colapso, sabe? Mas a verdade é que as regras do jogo foram totalmente reescritas. Vamos entender juntos o que é essa nova realidade. E a primeira coisa que precisa ficar muito, mas muito clara é essa: o mercado não quebrou. Apesar de toda a tensão, toda a volatilidade, não é que a gente está falando de uma ruptura, de um pânico generalizado. Não é isso. Mas, e aqui está o pulo do gato, o regime mudou. Esse é o ponto central de tudo que a gente vai conversar aqui. A estrutura, a base que define o risco, ela simplesmente mudou de lugar. E olha, quando o regime muda, o jeito de pensar os investimentos também tem que mudar junto. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que significa na prática essa tal mudança de regime? Significa o seguinte: os principais fatores de risco, aquilo que mais pesava no mercado, deixaram de ser as nossas questões domésticas para se tornarem forças globais, externas. É isso em termos bem simples. Antes, o nosso foco principal estava quase sempre no cenário fiscal, na política aqui de Brasília, né? Agora, o que acontece lá do outro lado do mundo tem um impacto direto e muitas vezes imediato nos preços dos ativos por aqui. E essa nova cadeia de risco fica super clara aqui. Pensa só, começa com uma tensão geopolítica lá no Estreito de Hormuz, por onde passa, sei lá, 1/5 do petróleo do mundo. Isso faz o quê? Joga o preço da energia lá para cima. E aí o problema não é só da Petrobras, sabe? Ele contamina a economia inteira, gera uma inflação que vem de fora e isso força o nosso Banco Central a repensar a queda dos juros. O petróleo, gente, deixou de ser um assunto de um setor específico e voltou a ser uma variável macroeconômica, daquelas que afetam tudo. Beleza. Agora, como é que o Brasil se encaixa nesse cenário todo? E é aqui que a gente encontra uma contradição bem interessante. Uma aparente força, uma resiliência, que na verdade está escondendo uma vulnerabilidade que só cresce. De um lado, a gente olha para o câmbio e ele está ali surpreendentemente comportado, fechando abaixo dos R$ 5, mesmo com todo esse barulho lá fora. Isso dá um sinal, né, de que o Brasil ainda tem lá a sua atratividade para o capital estrangeiro. Só que aí a gente olha para o outro lado e surge um dado bem mais preocupante. A expectativa de inflação lá para 2026 deu um salto importante, chegando a 4,7%. E isso aqui mostra que, por baixo dos panos, o mercado já está colocando no preço um futuro bem mais complicado. E o que realmente acende um alerta vermelho é essa distância que a gente vê aqui. De um lado, a meta oficial de inflação, de 3%. Do outro, a expectativa do mercado, em 4,7%. Essa diferença, essa desancoragem de expectativas, é um péssimo sinal para o Banco Central e acaba encarecendo o custo do dinheiro para toda a economia. Pois é. Isso tudo leva a gente a uma pergunta que é fundamental. O mercado brasileiro está mesmo resiliente? Ou ele só não está protegido contra esses novos choques que vêm de fora? Porque, vamos combinar, ter um câmbio estável não quer dizer que a gente tem uma blindagem contra tudo. E para tentar responder isso, a gente precisa ouvir, ou melhor, ler, o que os diferentes ativos estão dizendo. Cada um deles está contando um pedaço dessa nova história. Olha só as commodities, por exemplo. Elas dão sinais bem claros, mas que vão para lados diferentes. O petróleo em alta sinaliza risco de inflação. O ouro firme mostra uma busca global por segurança, por proteção. E o minério de ferro, ainda sustentado, indica que a atividade industrial lá na Ásia, principalmente na China, ainda dá um suporte. Ou seja, não é um cenário de tudo desabou ao mesmo tempo. E o mercado de ações, por sua vez, está falando a mesma língua, talvez de um jeito até mais direto. Sabe aquela história de separar o joio do trigo? É exatamente isso. Em tempos mais duros, empresas que têm caixa forte, disciplina, resultados previsíveis, tipo Petrobras e TIM, estão sendo recompensadas. Já do outro lado, aquelas com balanço mais frágil, que dependem mais de uma narrativa de futuro, como Hapvida e Raízen, estão sendo punidas. A mensagem aqui é claríssima. A qualidade do balanço hoje pesa muito mais do que a promessa da narrativa. E tudo isso nos leva ao ponto alto, ao clímax aqui da nossa conversa. Essa mudança de regime, ela força uma mudança de mentalidade em quem investe. A pergunta mais importante que se deve fazer hoje simplesmente não é mais a mesma de um tempo atrás. E aqui está a grande virada de chave. Em ciclos mais calmos, mais benignos, a pergunta era: o que pode subir mais? Era uma busca pelo otimismo, pela maior rentabilidade possível. Hoje, num ciclo bem mais complexo, a pergunta certa é outra. O que continua fazendo sentido mesmo se o cenário piorar? Percebe a mudança? O foco saiu da rentabilidade e foi para a robustez. Então tá, como é que a gente navega essa nova realidade? O que significa se posicionar para um ambiente que tem mais incerteza e que tem novas regras no jogo?
Significa, basicamente, montar uma carteira de investimentos que consiga passar por esse clima mais pesado. É uma carteira que precisa aguentar o tranco de uma inflação mais persistente, de juros altos por mais tempo, de um petróleo que parece que vai ficar caro de forma estrutural e que tem que levar em conta de verdade a nossa sensibilidade fiscal e, claro, o risco geopolítico. Então, o ponto crucial é esse. Neste novo ambiente, a qualidade dos ativos e a função que cada um deles tem dentro da carteira, isso importa muito, mas muito mais do que o puro entusiasmo ou aquela busca por um ganho rápido. E para fechar, fica essa reflexão, que resume tudo o que a gente conversou. Em momentos como este, a diferença entre estar investido e estar bem posicionado começa a ficar nítida. Não se trata só de ter o dinheiro aplicado no mercado. Se trata de ter esse dinheiro nos lugares certos, nos ativos certos, para o regime que a gente está vivendo agora.